Então no capítulo 4 aí de Gênesis, no início do capítulo, versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver o quê? O primeiro homicídio na terra. Então a primeira vez que um homem mata outro homem. E qual o motivo? O motivo foi que Deus aceitou um culto de adoração, um sacrifício que Abel ofereceu a ele, e Deus não gostou do culto que Caim fez. Não gostou da sua oferta e nem da motivação que ele fez esse culto. Isso causou então ódio e inveja em Caim, que foi e matou seu irmão. Então a família de Adão agora começa a experimentar o resultado do pecado de seus pais. A semente do mal estava plantada agora nos filhos de Adão, porque esses filhos vão herdar essa semente maligna e vão poder escolher. Tem gente que fala: por que Deus não matou Satanás? Por que não retirou ele da terra? Por que deixou ele aí? Ora, Deus deu a opção ao homem. O homem não precisa seguir Satanás, não precisa obedecê-lo. O homem não precisa ser mau. Tanto é que os dois primeiros filhos de Adão, um puxou para o lado mal, um se agradou de Satanás e foi para o lado dele. Mas o outro não. O outro se agradou de Deus, foi para o lado de Deus. Foi chamado justo. Então veja só, o homem tinha escolha. Não era obrigado a ouvir Satanás. Não era obrigado a ser mau. Tanto é que está aí provado que o homem poderia viver na terra e agradar a Deus. Porque Abel era filho de Adão, mas resolveu agradar a Deus. Resolveu não pecar. Colocou no seu coração servir a Deus. E ele conseguiu? Conseguiu. Satanás estava ali? Estava. Mas ele fez uma opção. Já o seu irmão Caim fez a opção dele pelo lado de Satanás. Resolveu ser mau, ruim, ter ódio no coração, ter inveja. Então veja só, o homem tem opção, é o livre-arbítrio, pode escolher para onde vai. Então Abel era de Deus e Caim era do maligno. Parte 1, Caim, seguidor de Satanás. Então nós vamos ver aí, tópico 1, a semente da mulher, tópico 2, o agricultor, tópico 3, a apostasia de Caim. Tópico 1, a semente da mulher. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Gênesis 4:1. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir nasceu Abel, o segundo filho, e a partir daí a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos dois irmãos. Caim, que se tornou lavrador, e Abel, um pastor. Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herodes, Stalin e alguns contemporâneos nossos. Então veja bem que Adão e Eva pensavam o seguinte: bom, nós somos expulsos do jardim, nós desobedecemos a Deus, então Deus não vai nos usar mais, Deus não nos ama mais, Deus não vai deixar que de nós nasça aí uma semente, um filho, não vai ser de nós que vai nascer aquele que ele prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Mas, de repente, Eva então fica grávida e vem então um filho e ela fica alegre, feliz, e ela diz que é do Senhor. Ela agradece a Deus, ela louva a Deus por esse filho que Deus lhe dá. Então veja bem que ela diz: alcancei do Senhor um filho, um varão. Veja só, do Senhor.
Ela agradece a Deus, ela sabe que é um presente de Deus, que é o quê? Um dom de Deus. Presente, ela não merecia. Então não foi um salário, mas foi um prêmio, foi um dom. Então Deus deu, apesar dela ter sido instrumento de entrada do pecado no mundo. Então ela sente o quê? A misericórdia de Deus, a graça de Deus. E ela agradece a Deus por isso. Depois então nasce o segundo filho, Abel. Não sabemos se aí nasceram mulheres, porque ela disse: alcancei do Senhor, aí não a graça, o favor de Deus, né, o amor de Deus, que nasceu o quê? Um varão, um homem. Não sabemos se aí nasce mais pessoas, se nascem mulheres aí de Caim até Abel, depois de Abel. A Bíblia não cita, mais para frente vai dizer o quê? Foram gerados o quê? Filhos e filhas, né? Então a raça humana está crescendo, desenvolvendo. Então a Bíblia fala o quê? Daqueles que se destacam, que são colocados em evidência, os principais. Não fala de todos os filhos. Então depois que fala do nascimento de Caim, depois do nascimento de Abel, então aí vai falar da profissão dos dois filhos de Adão e Eva. Fala que Caim era um lavrador, né? Um agricultor, cuidava das coisas da terra, e o seu filho Abel foi então o quê? Um pastor de ovelhas, cuidava dos animais. Então, como Satanás estava ali, é claro que ele tentou Abel, mas não conseguiu derrubar o Abel. Mas com Caim foi diferente, ele conseguiu aliciá-lo, conseguiu dominá-lo, conseguiu incitá-lo ao pecado, conseguiu fazer que o seu coração fosse mau. Então ele conseguiu o seu intento com um e não com o outro. Então Caim agora faz parte da história bíblica como o primeiro homem que deu a oportunidade a Satanás de usá-lo. Então ele é chamado do maligno. Então é um tipo de homem como vários outros que existiram, que existem hoje e que ainda vão existir, né? Vamos ver que vai chegar até no anticristo, que será o representante máximo aí de Satanás na Terra. O tópico 2 então fala aí: o agricultor. Já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. Gênesis 1, de 26 a 28. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma. Solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteira. Então, como nós vemos, Adão foi colocado na terra e foi dado a ordem que ele deveria cultivar a terra. Então Caim optou por isso aí. Ele foi cultivar a terra. É uma coisa boa, um trabalho excelente, um trabalho que Deus queria que fosse feito. E Caim foi fazer e foi bem sucedido. Aqui não diz se faltava algum alimento, não. Se Caim vem oferecer exatamente o produto da terra, é porque a terra estava produzindo. Ele estava alegre, feliz com isso, porque a terra produzia. Então veja só que quando ele é amaldiçoado por Deus, Deus diz que a terra agora ia negar para ele a colheita, ia ficar mais difícil para ele colher. Então quer dizer que estava boa a colheita, estava bem a sua vida de agricultor. Ele não tinha motivo para odiar a Deus, não tinha motivo para ser ruim por causa do seu trabalho. O seu trabalho produzia tranquilamente. Tópico 3, a apostasia de Caim. Então, apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo o seu gado na graça divina. Então, apesar do seu sucesso na agricultura, Caim não se sentia satisfeito, não se sentia amado por Deus. Ele tinha sempre alguma coisa faltando, alguma coisa que não lhe agradava. Então
Então ele tinha sempre um mal no seu coração já implantado por Satanás. E Satanás sabia da promessa de Deus de mandar um que esmagaria sua cabeça, um que o venceria, o derrotaria. Então a partir daí ele já fica prestando atenção. Todos que nascem, ele quer já destruir, ele quer matar, ele quer roubar. Então ele quer fazer alguma coisa para impedir essa pessoa de ser este que vai esmagar sua cabeça. Então, através de Caim, ele consegue agora um discípulo e ele consegue dominá-lo. Então ele sabe que esse não vai ser aquele que vai pisar sua cabeça. Ele é seu amigo. Mas existe ali o que? Abel. E Abel não lhe dá oportunidade. Abel é diferente. Veja bem que a inimizade entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus começa aí. Sempre existiu desde aí até os dias de hoje. Sempre existe a inimizade entre aqueles que querem servir a Deus e aqueles que não querem servir a Deus. Entre aqueles que amam a Deus e os que não amam a Deus. Entre aqueles que querem prestar o legítimo culto a Deus em espírito e em verdade e aqueles que são apenas religiosos, que prestam o culto de qualquer maneira. Na parte 2, então, nós temos aí o culto de Caim. Tópico 1, o sacrifício rejeitado. Tópico 2, a atitude interior reprovada. Tópico 3, o pecado sempre presente. Então nós vemos aí que a Escritura diz que passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. Então o sacrifício rejeitado é o tópico 1. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com seu pai Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto de sua colheita, separou uma oferta ao Criador. Podem ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas, como Levíticos 23:10. Abel também pôs-se a cultuar ao Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Gênesis 4:4. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, como está em Gênesis 4:5. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto a oferta de animais como a de frutos da terra eram igualmente aceitáveis no culto divino. Não nos esqueçamos de que o Senhor viria a reprovar até mesmo a oferta animal ao tornar-se esta formal e impiedosa, como está em Jeremias 6:20. Então vamos ver que provavelmente aí Adão e Eva iam lá oferecer um sacrifício a Deus, e seus filhos aprenderam isso. Agora, Caim escolhe um lado de apenas fazer isso por obrigação. Então ele vai fazer, é uma religião. O pai leva o filho para a igreja, para os cultos, ele vai indo para os cultos, ele vai indo. Não quer dizer que ele se converteu, não quer dizer que ele ama a Deus, não quer dizer que ele vai ao culto para adorar a Deus. Então ele vai, porque o pai vai levando, então ele vai. Então existem aqueles que vão cumprir uma tabela, uma religião, estão indo, porque aprenderam aí. Muitos estão indo para a igreja assim, acostumaram aí, vai fazer nada, ou aquele já acostumou mesmo, então ele vai. Então não vai prestar um culto a Deus, ele vai assistir um culto, ele vai ali curioso para ver como é, quem vai cantar, quem vai pregar, como é que vai ser e tal, o movimento ali, uma sociedade apenas, e ele vai. Já o irmão de Caim, o Abel, ele ia para esse mesmo culto, ele ia também oferecer o sacrifício, só que ele tinha a intenção de agradar a Deus, ele ia cultuar a Deus, ele ia prestar o serviço a Deus, ele tinha a intenção de se entregar a Deus.